na terceira e última parte de A Divina Comédia do Dante, o Dante e a sua nova guia, que é a Beatriz, entram no paraíso. Começam a subir pelo paraíso. Assim como no inferno, né, a gente esteve descendo, e no purgatório a gente veio subindo, no paraíso também a gente vai subir junto com Dante e a Beatriz. Da mesma forma como acontece no inferno e no purgatório, no paraíso existem divisões, né? Existem espaços organizados, como aconteceu nos outros, né, nos outros dois espaços pelos quais o Dante passou, né? E a gente tem aqui esse esquema do paraíso, onde nós temos 9 céus angélicos. E cada um desses 9 céus é presidido por um dos planetas, né? Então, o primeiro céu, por exemplo, que é o primeiro pelo qual Dante e a Beatriz vão passar, é o céu da Lua. E há um significado, um sentido, né, de as almas bem-aventuradas, né, aquelas que chegaram ao paraíso, um certo grupo delas se encontrar num determinado céu e não em outro, como acontece no purgatório e como acontece no inferno, né? Existe um propósito também no paraíso, existe essa organização, né? O Dante arruma o seu poema de uma tal forma que você tem ordem, você tem beleza, você tem propósito em cada uma dessas categorias, né? Que a gente poderia dizer talvez de partes do céu, né? De níveis do céu. E o primeiro nível é o céu da Lua, né? Que é o que está mais próximo da Terra. Até eles irem avançando pelos outros céus, cada um, como eu disse, presidido por um planeta. No primeiro, no céu da Lua, Dante, guiado pela Beatriz, vai encontrar aquelas almas que elas ganharam o céu, né? Elas se encontram no paraíso, né? Perto de Deus, na presença de Deus, mas elas se encontram no nível mais afastado, que é o céu da Lua, porque são aquelas pessoas que realmente foram boas, realmente foram virtuosas, foram tementes a Deus, mas elas fizeram um voto de maior consagração e não o cumpriram, né? Então, quando Dante começa a conversar com algumas almas nesse céu da Lua, ele vai perceber isso, né? Foram pessoas que tinham se consagrado, por exemplo, a serem monges ou a serem monjas, e aconteceu alguma coisa e essas pessoas não cumpriram seus votos, né? Elas não foram adiante. Inclusive, uma das almas com as quais o Dante conversa, que é a Picada Donati, conta como ela havia se proposto a se consagrar a Deus, né, a se tornar freira, né, se tornar uma monja, uma pessoa de vida retirada, uma mulher de vida retirada, para se consagrar totalmente à oração, à vida contemplativa, como é chamado, mas a família dela decidiu que ela teria que se casar, né, e aí ela foi dada em casamento a um homem, né, foi ter uma vida de mulher casada, né, de mulher que vive no mundo, se preocupa com as coisas do mundo, né, e então ela não cumpriu o voto dela. Mais tarde, Dante e Beatriz vão conversar sobre isso, né? Até que ponto a alma, a pessoa poderia perder uma maior proximidade de Deus por não ter cumprido o voto que ela não teve culpa de cumprir. Mas isso a gente vai ver mais adiante, né? Mais adiante nas conversas dos próximos cantos. Porque no canto 3, quando Dante conversa com a Picada Donati, que é essa jovem que ele conta e aponta outras almas ali que passaram por uma situação semelhante à dela e por isso se encontram no céu da Lua, a Picarda é interrogada pelo Dante pelo fato dela se encontrar nesse céu que é o mais distante da proximidade de Deus, né, o paraíso, né? É o mundo celeste, né? O mundo da bem-aventurança, mas ele está mais distante do que o céu de Marte, do que o céu de Vênus, né? Do que os outros que vêm mais tarde.
E aí o Dante pergunta à Picarda se ela não se sente ressentida, se ela não se sente incomodada por isso, se ela não gostaria de estar num céu mais avançado, né? Que, por exemplo, a gente tem aqui não só Marte, Vênus e outros, mas a gente tem Júpiter, a gente tem Saturno, aqueles que estão mais próximos, né? Mais pertinho de Deus, que fica no Empírio. E a Picarda diz que não, porque no céu não existe ressentimento, não existe inveja, não existe desejo de mais, não existe ambição como nós a compreendemos como seres humanos. Cada um se encontra feliz no lugar em que Deus lhe determinou ficar. Essa é a maravilha de você se encontrar no céu. É impossível que a alma bem-aventurada, a alma que chegou ao céu, se sinta infeliz por se encontrar nesse ou naquele nível. Porque foi o lugar que Deus determinou para ela. E a pessoa se encontra naquele estado de perfeição, né, após a morte, quando nós nos desfazemos de tudo aquilo que nos leva a pecar no mundo, né? As nossas ambições, os nossos desejos, né? Os nossos ressentimentos, a nossa inveja, né? O nosso ciúme e outras coisas. E como a alma se desprendeu de tudo isso e se encontra no paraíso, ela só quer aquilo que Deus quer. E aquilo que Deus quer é a perfeição, né? É aquilo que satisfaz a alma. Ela está em perfeita harmonia com a vontade de Deus. Essa é a maravilha do paraíso. Você se encontrar em perfeita harmonia com a vontade de Deus. Sem lutar com essa vontade, mas se sentir plenamente feliz, plenamente realizada de estar fazendo, sendo aquilo que Deus quer. E a gente continua no próximo vídeo.